Também trabalho no Garage como líder de projetos de inovação, tá? O Garage, ele, falando rapidamente, para quem não conhece, é uma escola de inovação que nasceu em 2016. De 2016 para cá, tem se especializado em fazer projetos, todos eles voltados para Design Thinking. Tá? Design Thinking, design de serviços, mais agora, atualmente, design de serviço. Tá? A gente hoje está dentro do Distrito Hub, né? Nós estamos lá no Laboratório de Inovação do Inova HC, fazendo alguns projetos para o segmento de saúde e alguns outros projetos para outros segmentos. Então, algumas coisas que a gente traz de conhecimento, até de olhar novos modelos, novas mecânicas de trabalho, de muito trabalho de campo, de muita vivência de campo. Eu sou formado em tecnologia da informação, né? A minha formação base não é design, né? A minha formação é universitária. Eu fiz especializações depois em User Experience, em Design Thinking também. E se tudo der certo, né, se o Covid deixar, eu devo estar indo estudar lá fora, fazer alguns cursos de inovação. Talvez não já nesse ano, porque acho que esse ano o calendário ele ficou mais complexo, mas para o ano que vem, tá ok? Bom, o que a gente vai trabalhar nesse workshop? Né? Quais os temas que a gente vai abordar? A gente vai falar muito sobre nova lógica nós vamos falar muito sobre nova lógica de consumo, tá? Qual que é o nosso entendimento de lógica de consumo dentro de cenário e contexto atual. Soluções centradas no indivíduo, a complexidade de você desenhar soluções centradas no indivíduo. O que é serviço, o que é produto, tá? E aí tem umas sacadas ali de diferença entre produto e serviço em si, tá? A economia baseada na oferta desses novos serviços, né? E aí delinear um pouco quem tem total fit com essa economia baseada em serviços. Aí sim a gente vai cair dentro de design de serviços, olhar um roteiro de aplicação, é o roteiro que a gente está praticando hoje, e algumas ferramentas, tá? Aqui fica uma dica, quando a gente retornar, né, a possibilidade de fazer workshop online, a gente vai reaplicar os treinamentos de design de serviço, e aí design de serviço direcionado por segmento, tá? Então serão experiências um pouco mais densas em termos de quantidade de hora, porque o pessoal reclamava que não dava tempo de praticar todas as ferramentas, mas muito de ampliar isso aí para permitir que a pessoa consiga executar um projeto de início a fim, tá? Então uma carga horária bem mais robusta. Caminhando, então, lógica de consumo. Existe uma lógica de consumo quando a gente fala de aquisição de produto ou de serviço ou de uma lógica que o indivíduo tem. Então, tem uma lógica por trás. Quando a gente pensa que o que mudou nesse movimento de inovação, do Uber para cá, da uberização, do Airbnb para cá, foi a lógica de consumo que mudou por trás disso tudo, tá? A gente diz respeito que existe aí toda uma população que ela não quer muito saber lá do seu produto e do seu serviço. Mas como não quer saber do produto e do seu serviço, ela está adquirindo produto e serviço? Na verdade, o entendimento desse novo público, o entendimento dessa nova geração é as experiências que eles querem vivenciar por trás da aquisição ou da utilização daquela solução. Então, sempre será baseado em experiência, sempre será baseado em experiência. E por isso que a gente diz que isso traz toda uma complexidade, tá? Por que eu tenho que olhar isso que é baseado em experiência? Experiência, para que a gente entenda o tamanho desse desafio, primeiro que, para você criar experiência, né, eu já falei isso em outras aulas, mas repito aqui de novo, você tem que trabalhar com criatividade e inovação. Criatividade e inovação, elas não são palavras sinônimas. Criatividade e inovação, elas são palavras diferentes. E você precisa trabalhar com criatividade e inovação e na combinação dessas duas coisas. Para quê? Para você fazer melhores processos, melhores serviços, melhores produtos. Você melhorar a relação entre você e o seu consumidor final. E para quê? Para que eu crie experiência. A marca em si, ela já traz uma alta expectativa quanto àquilo que ela vai entregar lá no final. A marca.
né? Tudo aquilo que você traz de composição com a marca, né? A marca, inclusive, já você pensando já desde o design, desde você pensar, meu, como é que, olha só, a entrega que pode estar por trás já dessa marca. Isso já torna aquilo que a expectativa, né, aquilo que eu vou deixar de experiência em alto nível, né? Então eu tenho expectativa sempre em alto nível, sempre uma grande expectativa, e aí eu tenho a avaliação ou a percepção daquela solução, né? E aí eu tenho o quê? Eu tenho aí, então, a experiência, né? Então, a experiência ela é o resultado de toda a validação, né? A validação, a avaliação da experiência. E a percepção, às vezes, que às vezes percepção não significa propriamente dito que a pessoa ela efetivamente passou por aquela experiência, somente a percepção. Percepção de marca, por exemplo, percepção de conteúdo que está sendo entregue. Então, eu tenho que, para que gerar experiência, é um grandíssimo desafio. Bom, a mesma cabeça que identifica e descobre problemas não é a mesma que faz propostas de solução. Né? Então, eu vou ter que criar experiências e eu vou ter que lidar com um time que cabeças, inclusive, que eles são cabeças investigativas, não será quase a mesma cabeça, não é a mesma lógica para pensar proposta de solução. Então, lidar com criatividade é muito complexo. Nós não somos numa escola criativa. E outro ponto também, nós temos que entender o seguinte, a conexão de pessoas criativas que tornará uma organização inovadora, que entrega experiência em alto nível. Bom, se eu tenho uma leitura um pouco de cenário e contexto anterior, é lógico que hoje quando a gente fala essa leitura de pandemia, a gente vai ter que esperar um pouco para entender melhor essas condições desse novo cenário, né? As condições, talvez, talvez virar uma nova lógica de consumo. É uma coisa que a gente vai ter que sentar muito em sala de aula, nós vamos ter que sentar muito em fóruns e discutir isso, tá? Mas num cenário anterior empresarial, você tinha as organizações que elas eram totalmente focadas em rentabilidade de negócio, então ela olhava primeiro rentabilidade de negócio, ela olhava se tem ou não tem tecnologia disponível para produzir aquilo e depois levava aquilo para o mercado. Então eu pegava um produto e eu levava esse produto para o mercado. Tá? O que acontece? No cenário e contexto atual, mudou um pouco essas condições. Né? Essas condições elas foram alteradas e a gente tem que entender o que está por trás disso um pouco. Né? Primeiro ponto é que no momento da aquisição é uma avalanche de emoção e razão, emoção e razão, emoção e razão. Não é só razão. A aquisição ela não é totalmente racional, ela tem emoção por trás. Então, a entrega de conteúdo, a entrega de marca, a entrega de brand, né? A entrega daquela conversação do ponto de contato, ela está criando uma expectativa. E isso vai impactar na tomada de decisão. Então, eu tenho que entender a avalanche que acontece com uma pessoa no momento de tomar uma decisão por aquisição. E diante disso, o que eu tenho que começar a olhar? O que as pessoas desejam. Quem são as pessoas? Quem está lá na ponta, o que ela deseja. Né? Eu tenho comentado já há um tempo sobre comunidades de consumo. A gente tem comunidades de consumo. E vê só, voltando, frisando, passando por essa pandemia, o isolamento terá que nos levar ao entendimento de como se dará essas novas comunidades de consumo. O que está por trás, né? Do que a pessoa não abre mão. O que a pessoa quer? O que ela vai querer manter? Ela vai voltar? Porque esse é o novo normal. Então, o que as pessoas desejam. Por um outro lado, tecnologia. A gente tem que ter um olhar amplo para a tecnologia. Desde tecnologia que é base, né? Muitas das organizações não estão, por exemplo, tem organização de varejo que ainda não está vendendo na web. Tem um setor que a gente deve escrever um artigo logo, o setor da educação, que eles deveriam já ter muita coisa na web. Não é fácil, confesso, né? A parte de escola do Garage, a gente pode testemunhar isso para vocês. Não é fácil você colocar conteúdo, você colocar experiência lá na web, mas sim, olhar de tecnologia. E olhar isso um pouco já mais amplo, né, em termos de tecnologia. Numa live que a gente fez
com Silvia Fagundes, uma colega nossa que ela trabalha na França. Ela fala do entendimento do governo francês sobre a implementação de internet 5G. O quão importante é a internet 5G. Para que a gente venha a ter mais gestão sobre cenários endêmicos, o 5G ele é totalmente necessário. Então, estou falando de tecnologia e necessidade de tecnologia. Tecnologia viável. Aí, depois, eu vou buscar a rentabilidade de negócio. O que aconteceu? Eu inverti o fluxo, né, para atender esse cenário e contexto. E isso hoje está cada vez mais vivo, né? Um bate-bola com uma pessoa essa semana, ele falou que as organizações, ele não vê que as organizações estarão abertas para falar de inovação. Eu falei, cara, você está de brincadeira. Quem não tiver aberto para falar de inovação vai morrer. Não tem outro caminho. Ele tem que falar de inovação, né? Ele vai ter que trazer projetos de inovação. Bom, e aí como pensar, né, essa nova solução? Eu tenho que buscar um produto, um serviço que ele seja útil para o meu cliente, ele atenda ali a usabilidade, facilidade, simplicidade e seja desejável para ele. A nova oferta precisa ser relevante para quem está na ponta. Se não for relevante, gente, não faz sentido. Não precisa ser relevante. Eu tenho que buscar por ofertas relevantes. Ofertas devem ser prestadas para serem relevantes e se encaixarem na vida das pessoas. E não apenas você comunicar que ela existe. Ela tem que se encaixar na vida da pessoa. Ela tem que atender a demanda diária da pessoa. Tem que fazer sentido para ela. Então, eu tenho que estudar cada vez mais o indivíduo, né? E aí, me utilizar de uma série de técnicas para ter um entendimento, inclusive, de quem ele é, aonde ele está e quais são as reais necessidades dele. Bom, devemos repensar como construímos novas ofertas, né? Quando você projeta o seu negócio baseado em experiência, cria uma oferta poderosa e de total conexão com pessoas. Então, a maneira que a gente constrói tem que ser uma maneira diferenciada. A maneira que lidamos com os nossos times para construir tem que ser uma maneira muito diferenciada, tá? A economia, a partir de então, ela passa a ser diferente quando a gente fala desse movimento todo de velocidade. Então, eu tenho uma aceleração no tempo histórico, né? Nós temos uma aceleração nós estamos já quem está assistindo isso agora ao vivo e quem depois vai assistir em algum momento, nós estamos falando de 1º de junho de um ano que voou. Isso é uma aceleração do tempo histórico, aceleração de uma dinâmica nova, aceleração de necessidades que estão nos impactando dia a dia. E diante disso, existe a economia por trás disso, é a economia que vai se ofertar a serviços, tá? A industrialização, a revolução industrial, esse modelo econômico, ele estava lá em grandes nações, mas esse modelo econômico passou. O modelo hoje atual é de ofertar novas experiências, novos serviços. Isso é percebido em organizações europeias, aliás, em países europeus e também em países da América do Norte, né? Então, isso fica latente, a gente percebe esse modelo baseado em serviços. E quando a gente fala de organizações que compreendem a total necessidade de leitura de um indivíduo conectado, isso explode, né? Porque é um indivíduo conectado. O indivíduo conectado, ele quer experiências cada vez mais diferentes. Um exercício para que a gente, depois vocês podem até apontar, vocês têm Instagram, alguns aqui têm Facebook, alguns têm aqui WhatsApp, alguns aqui têm a ferramenta LinkedIn. Essas aplicações, algumas delas, por exemplo, o Instagram, ela tem um índice de falha baixíssimo, né? E o índice de experiência provocado pelo Instagram, né, a experiência de impacto que o Instagram traz é altíssima. Então, indivíduos que vão querer comprar soluções, eles vão fazer o comparativo da sua solução com o Instagram. Esse é um ponto.
Outro ponto que tem que estar na cabeça, por exemplo, de bancos o banco cobra, cara, taxa. O banco cobra taxa por uma oferta de serviço e ele entrega um negócio que muitas vezes é péssimo. O Instagram não cobra nada e o que ele entrega é de alto nível, né? Então, é esse comparativo que os nossos usuários, os nossos clientes que estão na ponta vão fazer. Bom, e o que é um produto? O produto é algo que pode ser oferecido ao mercado para satisfazer uma necessidade ou desejo. Pode ser tangível, físico, pode ser tocado ou intangível se os serviços não podem ser tocados, tá? Então, isso direcionado para organizações e para consumidores. Então, essa leitura de Kotler do que é serviço, produto. Existe uma leitura do Rocha, de 99, que ele fala que produto é qualquer coisa que possa ser objeto de troca entre organizações. Já Armstrong fala, um produto envolve muito mais bens e serviços, mas também marcas, embalagens, serviços aos clientes e outras características que acrescentam valor para os clientes. Então, essa é uma leitura inicial sobre o que é produto. Mas eu também tenho uma leitura do que é serviço. Serviço, uma definição do Manhães, serviço é algo feito para uma entidade, por ela mesma, ou por outra, para torná-la ou fazer que ele se sinta melhor depois que antes. Então, é algo que foi criado, né, por uma organização, por ela mesma, por uma outra organização, que quando você passar por isso, você vai se sentir melhor passando por aquilo. Isso é uma leitura interessante daquilo que a gente fala serviço. Serviço é a aplicação de competências, tais como conhecimento e habilidades, por uma parte em benefício de outra, entre duas organizações. E o Manhães faz uma outra leitura fantástica também. Serviço é o aumento do potencial de agir. Quando a gente tem esse olhar de diferença entre produto e serviço, serviço me mostra, inclusive, que ele é bem mais amplo o entendimento dele. A leitura de serviço, o entendimento de serviço é a sua amplitude, o que faz parte dele. Os produtos eles passam a ser avatares de uma oferta de serviço. Então, quando eu falo de nova economia, eu estou falando de oferta de serviços. E aí tem os produtos que são ofertados ali por trás. Então, pensar em produto, logo já jogo aqui, é pensar em ecossistema, tá? Então, compreendendo um pouco a oferta de serviços, é que serviços eles não são tangíveis, não são separáveis de consumo, não podem ser armazenados, não podem ser possuídos fisicamente em alguns cenários, né? São experiências muito complexas por causa do ecossistema. E o sexto ponto, sua qualidade e difícil monitoração. Por quê? Porque nós estamos falando de ecossistema. Medir todo um ecossistema, toda uma plataforma, não é simples, né? Agora, o futuro nos direciona a ter que lidar com desenhos de plataformas, a ter que lidar e trabalhar com plataformas de oferta de serviços. Então, o Fábio Silveira, que é um professor querido do IED, fala: busque por inovações no relacionamento, desculpa, ele cortou, entre marca e cliente. Aqui está um ponto crítico e de difícil mensuração. Só que quando eu falo em relacionamento entre marca e cliente e essa oferta, eu estou falando de todo um ecossistema. E aí está o ponto de criticidade de se mensurar essa inovação. Quando a gente fala isso, a gente tem uma leitura, por exemplo, do que faz o Cirque du Soleil, né? É claro, hoje, devido ao atual cenário, talvez seja uma organização que venha a sofrer muito, talvez até falir, ou talvez ter que revisitar o seu próprio modelo de negócio. Mas olha o que eles fizeram atrás. O relacionamento entre marca e cliente, né? Aquilo que o Cirque du Soleil entrega, né? A promessa, tá? As empresas, atualmente, isso é uma frase do Luiz Alt, da LiveWorks, um fera de design de serviços, focam mais em estudar atributos presentes dentro dos seus competidores e tentar superar esses atributos e em seus próximos lançamentos, do que encontrar janela de relevância no relacionamento de organização com seu consumidor. Quando a gente fala de só olhar para combater, o Nubank foi cirúrgico.
Ele mexeu no canal, no ponto de contato. E aí se tornou o Nubank que é. Ah, Marco, mas é digital. Não. Mas assim, o produto banco não é um produto novo. O produto cartão de crédito não é um produto novo. Agora, sim, o relacionamento, o gargalo, ele foi no gargalo, ele ajustou o gargalo, tá? Quando a gente compreende oferta de serviço, né, a gente tem propósito, o que os clientes querem, promessa, o que você diz que você vai fazer, o que você diz que você vai entregar, e o desempenho. O desempenho é fundamental nesse sentido. Então, quando a gente olha, esse slide aqui é do Netflix, quando a gente olha uma oferta do Netflix, ele está fazendo ali promessa de entrega, desempenho, qualidade, né? Então, a oferta do serviço, ela foi muito bem trabalhada, mas se torna ampla. E aí a gente consegue imaginar os próximos passos de uma organização que tem um entendimento de contato com o cliente, das necessidades do indivíduo, né? Quando eu olho em identificação, personificação e propagação, inclusive com um olhar para conteúdo, eu entendo tudo aquilo que tem de diferencial, né? Olha o que é a oferta do Spotify de música de streaming. Quem diria, né? Você tinha um CD eu tinha na minha casa vários CDs de música, né? Inclusive eu tenho ainda todos os CDs guardados em uns packs, né? Eu estava visitando esses dias. A gente trocou tudo aquilo por uma caixinha que você conecta, que você busca a música. Ah, mas tem falha, lógico, tem falha de qualidade. Para quem é especialista em áudio, tarado por áudio, ele sente lá uma falha, ele vai colocar defeito no som. Mas para a grande maioria, a massa, não, a massa tá bom. E você repensou toda uma indústria, né? Então, indústrias como essas, a todo momento elas estão sendo repensadas. Aqui vale até um ponto de compartilhamento e uma reflexão. Lembre-se que os cantores e as bandas que eles foram para a música de streaming, a salvação da música de streaming era o show ao vivo. E aí, como é que vai ficar agora? Vai ser live? Só live isso sustenta? Então, é um segmento que vai ter que se reinventar, vai ter que se repensar, se redesenhar. O setor musical, o setor de música, streaming, porque vem aí esse movimento, ele acelerou talvez coisas que nós viríamos lá na frente, daqui, sei lá, a 15, 20 anos, ele acelerou para agora. Algo em menos de 3 meses. Muito interessante, talvez, inclusive, essa reflexão. Bom, serviços não são processos de produção. Serviços são experiências. É um olhar para o ecossistema e a complexidade que tem por trás dele. Não é só desenhar passo a passo de processo. Você não está oferecendo serviço. Você tem que desenhar a experiência quando você desenha uma nova oferta de serviço. Quando a gente pensa numa nova oferta de serviço redesenhada, a gente está olhando, por exemplo, o Airbnb, né? Então, a aplicação, a conexão, quando eu atraio quem oferta as moradias, quando eu atraio a pessoa que deseja fazer o aluguel da moradia, então eu atraio todos para dentro de uma plataforma e eu olho ali a geração de experiência para ambos. Tá? Bom, e aí o que é o design de serviço? Design de serviço ou design thinking de serviços é a prática de criar serviços úteis, utilizáveis, eficientes e distintos. Então, quando você aplica design de serviços, na verdade você está aplicando design thinking de serviço. É o design thinking que está por trás, tá? Mas é a prática ampliada de você olhar mais ecossistema e tudo aquilo que compõe esse ecossistema para pensar ofertas realmente diferenciadas, ofertas desejáveis, tá? Eles são desenvolvidos através de um processo de design colaborativo, interativo, centrado no usuário, então sempre centrado no usuário. O detalhe sempre colaborativo, né? Um time multidisciplinar, com foco em experiência final, considerando múltiplos pontos de contato, e esses sim, tangíveis e intangíveis, né? Então, os produtos podem ser tangíveis e intangíveis, né? Mas eles são um ponto de contato de uma grande oferta, né? De uma oferta desenhada
né, em termos de ecossistema. Bom, eu gosto muito também da definição quando fala que é o desenho da lógica de oferta de produtos de uma organização. Eu acredito que a organização ela tem um modelo operacional e a lógica dessa oferta no mercado ela é feita através desse design de serviço. Se eficiente, você está tendo uma organização realmente diferenciada no seu segmento em que você atua. Quando aplicamos design de serviços, temos o objetivo de projetar o contexto de interação entre marca e produto. Então, quando eu utilizo o design de serviço, eu estou projetando esse contexto de interação. Então, o design de serviço, e eu sou um apaixonado pelo design de serviço, é fantástico por causa disso. Quando a gente aplica design de serviço, nós esperamos impactos. Quais? Primeiro, no nível de negócio, redesenho da oferta de produtos e serviços. Logo de cara. Então, a oferta, o modelo do negócio, o modelo como é que eu crio valor, como é que eu entrego valor, como é que eu capto valor, ele é redesenhado. Outra coisa de impacto é na história do cliente. A gente cria experiências wow. A gente abre, né, abrindo receitas recorrentes e exponenciais. Aquilo que eu estou falando, a gente falou de escala, né? Serviços escaláveis. Serviços que a partir de uma entrega mínima eu consigo dar escala nele. E a outra coisa é no capital organizacional da sua organização. Capital intelectual, inclusive. Traz eficiência, engajamento, cria capital de conhecimento do time. Então, o design de serviço ele é fantástico por isso. A gente já tem aplicado o design de serviço, inclusive, em projetos de transformação organizacional. Tá? Ele tem pilares, né? Quando a gente fala, a aplicação dele vem baseada em pilares. Eu tenho o serviço ao centro, eu tenho o que as pessoas querem, então, novamente, o que as pessoas desejam. Eu tenho, por um outro ponto, o negócio, né? O que devemos fazer. Aqui é muito interessante, pessoal, a gente tem uma leitura muito de escopo funcional, tá? O que eu desejo em termos de funcionalidade, em termos de negócio, escopo funcional. A gestão do escopo funcional é da onde, por exemplo, vem a agilidade. Tá? Agilidade com eficiência vem de gestão em alto nível de escopo funcional. E tecnologia, aqui é o escopo técnico, né? Como implementar, como fazer. Então, a tradução desse escopo funcional para esse escopo técnico, o consumo disso, isso traz muita agilidade, muita flexibilidade dentro da organização. E isso tudo permeado por produto, pela marca e pelo processo, pelos processos que ali são necessários. Lembrando, quando a gente fala de marca, se eu for colocar um produto no mercado, eu carrego comigo outros projetos, projetos de branding, projetos de jurídico, para colocar, para disponibilizar esse conteúdo para o mercado. Perfeito? Existem aí 6 princípios do design de serviço. O primeiro deles, centrado no ser humano, fundamental, centrado no indivíduo, então manter centrado no indivíduo. O segundo, colaborativo. O terceiro, ele é interativo, né, na troca, no momento que você traz diferentes stakeholders para co-criar, para construir junto, e você começa a ter ali um nível de interação. Você olha o processo de execução, daqui a pouco eu vou falar ali um pouco do passo a passo, ele é sequencial, tá? E ele é um projeto, são projetos que você consegue sequencializar, você consegue, inclusive, entender como é que você executa isso dentro de uma linha de tempo maior. Ele é real, principalmente do ponto de vista de busca de evidências, né? As evidências têm que ser reais, as evidências de troca, de contato com a sua oferta do serviço. E ele é holístico, essa visão dele de ecossistema. É fundamental a busca por essa visão ampla de ecossistema, né? Esse entendimento de ecossistema. Perfeito? Quando eu falo daqueles 6, por exemplo, se vocês olharem aqui do lado do cliente, eu estou falando lá na ponta de mercado, comunidade, sociedade, política, economia, tendências. Aquilo é a leitura de cenário e contexto, é a leitura de ecossistema, né? Quando eu falo do lado da minha organização, lá à ponta, o que eu estou falando? De equipe, fornecedores, parceiros, mercado, leitura, entendimento de mercado, de concorrência, posicionamento da concorrência é fundamental, né? Tecnologia, quais são as tecnologias? Ao centro, eu tenho as questões de estratégia, eu tenho as questões de eficiência, eu tenho as questões do desejável, de ponto de contato, de marca. Então,
esse olhar amplo que o design de serviço nos permite ter, ele ajuda uma organização a se redesenhar, se reescrever a partir dessa análise, desse entendimento de ecossistema. Bom, aí roteiro de trabalho, né? Falei rapidamente para vocês, quase que 35 minutos de teoria, assim, a gente poderia discorrer um pouco mais, mas acredito que deu para trazer uma base legal. Aí vamos entrar um pouco aqui em roteiro de execução. Uma coisa importante no roteiro de execução é você não perder o olhar de 3 lentes de Human-Centric Design. Tá? Desejo, praticabilidade e viabilidade. É fundamental não perder o olhar dessas 3 lentes. Senão você vai estar construindo uma solução tosca, ou um serviço que não faz sentido, ou algo que ninguém quer. Tá? Então, inclusive, é do encontro desses 3, é dali que saem os movimentos de inovação, os movimentos de ofertas desejáveis. Então, não posso, a nenhum momento, tirar o olho dessas 3 lentes. Perfeito? O framework, né, o passo a passo de desenvolver serviços desejáveis, esse é um modelo que a gente tem utilizado no Garage. Eu poderia trazer, inclusive, outros roteiros, mas esse roteiro aqui é bem simples e vocês vão compreender. Primeiro passo, conexão com o tema, conexão com o desafio, conexão, as leituras iniciais de ecossistema, né? As leituras iniciais de ter compreensão de stakeholders, né? Então, ela vem nesse passo inicial. No segundo passo é imersão, pumba, descoberta. Vou cair de cabeça para compreender o que está acontecendo ali. Depois que eu trago todo esse volume de dados, né? E aí tem kits de diferentes ferramentas, né? Para você aplicar, você entra numa etapa de estruturação de oportunidades. Aí a clareza de leitura de cenário, né? Estruturação, deixa eu entender cenário. Então, aqui nesse momento, eu tenho ferramentas como mapas de jornada, que me ajudam a compreender muito bem o que está acontecendo e qual a proposta de solução. Mas eu tenho ali uma definição de objetivo e eu vou para ideação e protótipo. Né? Inclusive, a gente trata ideação e protótipo juntas, porque praticamente você faz um ciclo ali de você idear e prototipar em alguns cenários, para depois você levar aquilo para um teste. E eu estou falando teste de protótipo, tá? Não é teste de MVP, teste de mercado. E aí isso pode automaticamente, com os dados de análise, os dados de teste, eu revalidar isso em novas oportunidades. Porque às vezes eu preciso de um protótipo para ir a campo para validar ali, inclusive, dados iniciais levantados no mapeamento inicial. Então, esse ciclo ele pode se repetir. Em algum momento, eu saio de teste e análise e eu vou para uma etapa de implementação. A estruturação de como colocar aí essa solução implementada, totalmente robusta no mercado. Tá? Então, rapidamente, olhando um pouco dessas ferramentas, quando a gente fala de conexão, um dos principais pontos é o mapa de stakeholders. Tá? A leitura de mapa de stakeholders, quem faz parte desse ecossistema, ela é fundamental. Aqui cabe, talvez, em algum momento, né, eu não vou citar todas, mas eu vou falar algumas ferramentas para vocês, talvez uma matriz, uma análise de causa-raiz inicial. Mas ainda ela é preliminar, né? Somente o trabalho de campo e de ir a campo, de pesquisa, ele é fundamental. Tá? Então, inicialmente, compreender o mapa de stakeholders, compreender esse ecossistema, né? Ter uma leitura do que a gente está falando, quem que são, qual que é o tamanho desse ecossistema. Porque aí você sai com insumos para você ir para a etapa de imersão. Na etapa de imersão, vocês tiveram um treinamento do Garage Class com a Bárbara Ladeia, que é uma profissional que trabalha com a gente lá, com a Bárbara e a Clélia são responsáveis por design research lá no Garage. Você olhar todo aquele ferramental que a Bárbara trouxe lá de pesquisa, tá? Eu não vou repetir todo aquele ferramental aqui, mas aqui é muito importante eu entender, principalmente, pesquisa quantitativa, tá? Então, pesquisa quantitativa, ter um olhar de entendimento daquilo, né, de validação do que,
né? Então, com análise de informações de um serviço de atendimento, com análise de dados de um questionário, dados de um Web Analytics ou de um teste AB. E eu ir navegar lá por cima com pesquisa qualitativa, tá? Então, análise de dicionário de diário de uso, entrevista de profundidade ou focus group. Ou pesquisa de campo, de etnografia, né? Ou testes de usabilidade. Ah, Marco, eu começo pelo quant ou eu começo pelo quali? Depende do teu projeto, né? Aquela conexão inicial ali, se você reservou horas para a execução da etapa de imersão, você decide se você começa pelo quali ou pelo quant ou se você começa pelo quali. Geralmente se começa por quantitativo, uma análise de dados quantitativos, tá? Mas o exercício de campo poderá te levar a reflexões que talvez você tenha que refazer a quantitativa, né? O lançamento de um novo dicionário. Mas trago esses dados para dentro de casa, né? Trago esse volume de dados e aí eu venho para o mapeamento de oportunidades. Que aí, na verdade, é um funil, tá? O que observamos, o que nós observamos, reflexão daquilo que nós observamos. Depois, um segundo ponto, uma segunda etapa do funil, observações, pontos de atenção, né? Aliás, pontos de atenção, que aí são as extrações daquela observação inicial, daquele volume maior de dados, e aí as oportunidades que a gente identificou, que pode ser um problema ou pode ser já logo de cara uma sacada, né? Então, mapas de persona, mapas de empatia, mapas de jornada, mapas de engajamento, é o que compõe todo esse funil, todo esse passo a passo quando a gente fala de consolidação e análise de dados, tá ok? Bom, entramos aí então depois numa etapa de ideação. Aqui vale a pena mencionar, na etapa de ideação, quando você vai inovar na solução, você tem que entender para qual lado, né, como é que você vai direcionar, né, o teu time, estimular o teu time para a inovação. Se você inova muito, né, em valor para o cliente e pouca inovação no produto e serviço, você está falando de competição de preço. Se você não inova nada para o cliente, nada de produto e serviço, é um caos total. Agora, o céu é você inovar muito em valor e inovar muito na oferta do serviço, na oferta do produto. Então, aqui o ponto interessante de olhar como trabalhar a cocriação e trabalhar a ideação é onde que você quer direcionar o teu time para inovar. Então, defina princípios de uma nova oferta, defina aquilo que vai reger uma nova oferta no futuro. Tá certo que você vai demorar um tempo para implementar isso, mas defina isso para que você traga toda a colaboração do teu time para ajudar a construir essa etapa de ideação. Bom, passamos por protótipos, entramos na parte de protótipos, e aqui os seguintes detalhes. Protótipo tem que comunicar ideias, tá? Os protótipos, eles são para coletar feedback. É importante isso aí. Então, eles têm que ser... eles fazem parte da estruturação de protótipos, inclusive estruturação de como é que a gente vai coletar feedback dos protótipos, tá? Explorar desconhecido, quando a gente não conhece, o protótipo é você explorar o desconhecido. Agora, quando você revisita aquele gráfico que eu te mandei, depois você vai revisitar esse material, você vai entender por que a gente, às vezes, volta em oportunidades, né? Você revê as premissas, então é a volta das oportunidades, e você testa reações. Então, esse aqui é o teu objetivo de protótipo. Se é de alta, se é de baixa fidelidade, depende do teu projeto, depende daquilo que está orçado. Mas os princípios para ter protótipos são esses, tá? E fundamental compreender o que você quer fazer com esse protótipo, né? Se você quer validar resolução da experiência em alto nível e ter resolução da solução em alto nível, você precisa de alta fidelidade na tua entrega lá na ponta. Alta fidelidade. Tem que representar muito, inclusive, como será a sua oferta. Se não, se você quer só testar basicamente ali experiência ou solução, resolução da solução, um protótipo de mais baixa fidelidade já vai te ajudar. Por isso que eu afirmei agora há pouco. Depende do orçamento do teu projeto, tá? Os testes, pessoal,
nessa etapa de testes, aonde a gente vai olhar as hipóteses, né? Quais hipóteses nós queremos olhar, validar? Então, defina as hipóteses, o planejamento de hipóteses que você quer testar, já com o protótipo, tá? Se você vai fazer isso com produto mínimo viável, com serviço mínimo viável, com o protótipo você já tem que fazer. Porque você encurta o tempo, inclusive. Perfeito? Não induza respostas. Não induza respostas com quem contratou o teu projeto de design de serviço e não induza respostas com quem você vai fazer teste. Perfeito? Muito cuidado com isso. E o ponto importante é a todo momento registrar isso. Então, hoje, quando a gente está falando aí de isolamento, onde nós vamos ter poucas oportunidades de fazer testes presenciais aos quais fazíamos antes, você vai ter que usar muita de tecnologia para fazer todo esse registro de foto, vídeo, imagem e captação de percepção. Explore o desconhecido. Teste é para explorar o desconhecido. É a validação desse teste que vai te levar para a etapa de implementação do design do teu projeto de design de serviço. E aí, entrando na etapa de implementação do design de serviço, a gente tem nesse momento que redesenhar o ecossistema. Tá? Então, não sair de um projeto de design de serviço é construir uma nova oferta que me permita plugar produtos ali. Isso é desenho de ecossistema. Isso é desenho de plataforma. Plataforma inteligente. Tá? Então, quando a gente fala de design de serviço, é redesenhar o ecossistema do serviço. Fundamental entender isso. A gente olha que a prática de um modelo chamado ON, atores, os touch points, os pontos de contato, olhar essa oferta como ela acontece, as necessidades do cliente sendo respondidas por essa oferta e a experiência aqui é aquilo que a gente chama de experiência projetada. Tá? O que você quer projetar no teu cliente, que ele sinta no momento que ele estiver tendo aquela experiência. Por isso que às vezes eu olho algumas coisas e falo assim, não é possível que o cara projetou esse negócio para mim ter esse lixo de experiência. Não é possível. Né? Então, quando você começa a olhar esses gargalos, automaticamente você consegue implementar melhorias significativas na oferta. Bom, importante aqui entender que você tem a linha de visibilidade. Acima, as interações do cliente, abaixo, os bastidores. Então, ecossistema, eu vou olhar verticalmente todos os bastidores que fazem parte dessa oferta. Processos, sistemas, indicadores, tudo você vai ter que olhar. Acima a experiência projetada e os pontos de contato com o teu cliente. Tá? Você vai ter que olhar isso na linha do tempo. Pré-serviço, durante o serviço e pós-serviço. Né? Inclusive, é muito importante hoje nas ofertas você olhar o pós-serviço. Olhar o pós-serviço. O quão importante é o pós-serviço. Tá? Quando a gente fala de ponto de contato, se vocês perceberem nesse vídeo, é isso que a gente está querendo dizer. Ó. Toda e qualquer instância de contato entre o usuário e o provedor do serviço é esse ponto de contato. Ó, um ponto de contato. Isso aí é um check-in da Azul. Pode ser tangível, pode ser intangível. Olha só que bacana. Conteúdo, direcionamento. Isso é um ponto de contato. Esse é um ponto de contato com o cliente. O cliente vai perceber isso. Pontos de contatos tangíveis, intangíveis. Então, você tem mídias sociais, computador, smartphone, website, saque, e-mail, própria Smart TV. Todos pontos de contato online, intangíveis. Né? Pontos de contato offline. Loja física, físico, outdoor, físico, né? Revista, o rádio,
Aí eu tenho um pouco desse misto, inclusive da entrega de conteúdo, contato por telefone, a embalagem, né? A interação que eu tenho hoje a partir da gerada pelas televisões Smart TV, por exemplo. Então, eu tenho pontos de contato com o meu cliente. Você vai ter que redesenhar essa oferta de pontos de contato. Fundamental pensar e olhar na evidência, né? Artefato tangível ou digital relacionado ao processo que evidencia que o seu cliente passou por ali, né? O papel higiênico dobrado no hotel, mas o envio de um e-mail, o envio de uma correspondência, eu passei por ali. Isso de ponto de contato é fundamental que ele tenha essa percepção de interação com a sua oferta. Então você vai ter que trabalhar todas essas evidências, as evidências físicas, as ações do cliente, ações de front stage, ações de backstage e os processos. O principal documento robusto quando a gente fala de design de serviço é o blueprint de serviço, o redesenho de toda a sua oferta de serviço. Perfeito? Bom, pessoal, vou deixar aqui alguns livros, depois eu faço uma pausa, faço uma parada para vocês fazerem perguntas. Aqui alguns livros que são livros nossos de cabeceira. Aqui tem os dois principais aqui de destaque, é o Value Proposition Design e o Business Model Generator. Eles são fundamentais para você estudar como é que você desenha serviços. O Sprint também ele é muito bom, tá? Mas os dois livros de baixo são caixas de ferramentas fantásticas. Value Proposition Design e o Business Model Generator. Esses 3 livros são livros para você comprar assim que você puder. Mapeamento de experiências, o livro do Urso. Lá no Garage, hoje nós estamos em 9 consultores, 8 consultores. Acho que praticamente cada um tem um livro desse. Isso é design de serviço na prática, agora já tem ele traduzido. Isso é design de serviço na prática, está o meu aqui. E esse Consumer Insights. O Consumer Insights é uma caixa de ferramenta que você tem várias ferramentas que são aplicadas por uma perspectiva de negócios que pode ser aplicadas dentro de uma jornada de design de serviço. Tá? Então, aí, livros muito, muito importantes para você praticar na sua jornada. Site de pesquisa. O Interact Design é um site fantástico. Artigo, conteúdo, né? Fantástico. Outro site, esse do Nielsen Norman Group. Eu gostaria, inclusive, de fazer curso. Quem puder abrir eu vou abrir uma rifa, um coletivo para o pessoal me ajudar a estudar, fazer um treinamento desse. Os treinamentos dos caras. Tá? Cada módulo é $3.500, uma facada. Esse Design Lab aqui, esse é um site que tem algumas ferramentas bacanas para vocês pesquisarem. O próprio site do IDEO, para que é conteúdo, ferramenta, flow de execução, fácil de você mapear. O site do IDEO está lá. Tá? Conteúdo, inclusive, em português. Olha lá, tools aqui, ó. Fácil, vai lá, conteúdo muito, muito bom. O outro é o Design Concept, também aqui está o duplo diamante. Eu não falei do duplo diamante aqui, pessoal, mas lá tem todo o conteúdo de duplo diamante. Eles revisitaram, inclusive, como é que você deveria ter uma leitura sobre o duplo diamante. Tá? Mas também é um site de referência. E parou. Acabou por aqui. Queria agradecer inicialmente vocês. Eu vou fazer uma parada aqui. Acho que tem alguém do Garage que vai soltar aí a lista